Olá pessoal, me chamo Natália de Ávila e hoje iremos falar um pouquinho sobre o que é literatura aqui no Conexão Estudantil. Set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Vocês provavelmente já devem ter lido muitos livros ao longo da sua vida, não é mesmo? Mas em algum momento vocês pararam para pensar o que seria literatura? Bom, por essência, ela é uma manifestação artística, assim como a pintura, a música, o teatro e todas as outras manifestações, tá? A diferença é que a literatura ela tem como seu principal instrumento a palavra, tá? Ao invés das tintas, daquelas telas ou notas musicais, os artistas da literatura se utilizavam da linguagem para compor suas obras. Os autores, ou seja, aqueles que produzem obras literárias, representam uma realidade a partir do seu ponto de vista, dos seus sentimentos e dos recursos linguísticos que desejam usar, tá? Quando falamos em realidade, não estamos nos referindo a ela de uma forma objetiva, ou seja, o texto literário não precisa ter nenhum compromisso com a veracidade da informação que apresenta, tá? Ele é livre para criar a sua própria realidade e dar sentido a ela. Ainda é muito complicado separar um texto literário de um que não seja. Nem tudo aquilo que é escrito pode ser considerado uma manifestação da literatura. No entanto, não existem formalmente critérios que façam uma classificação rígida entre o que nós podemos considerar como literário ou não, tá? Mas, no geral, a literatura usa e abusa da função poética da linguagem, que é aquela que evidencia uma mensagem se preocupando tanto como dizer quanto com o que dizer. E às vezes até mais. Normalmente o texto literário tem algumas informações características, dentre as quais que a gente pode citar aqui é a subjetividade, tá? Que são as experiências, a emoção, os pensamentos pessoais do autor que são colocados no texto. Temos a plurissignificação, que é a múltipla possibilidade de interpretação, não é um problema. Muito pelo contrário, é algo que até enriquece a obra. Já em um texto que não seja literário, como uma notícia, por exemplo, ela não pode, em hipótese alguma, ser pensada, tá? Nós temos a ficcionalidade, que os textos não precisam necessariamente se comprometer com a verdade e com essa realidade objetiva que é realmente vivida. Eles podem ter boas doses de ficção partindo ou não de temas reais, como por exemplo Harry Potter, Percy Jackson, Senhor dos Anéis, são ficções, tá? São fantasias criadas pelos seus autores, tá? Nós também temos a função estética, que é onde o artista representa uma determinada situação a partir da sua perspectiva sobre ela, tá? A literatura tem suas origens no trovadorismo, que aliás é reconhecido oficialmente como o primeiro período literário da língua portuguesa. Ele surgiu durante a Idade Média, no século XII, tá? Com a cantiga da Garvaia. Os trovadores eles compunham as chamadas cantigas, que eram poesias cantadas e acompanhadas por instrumentos musicais. Esses artistas faziam parte da nobreza e as suas cantigas costumavam ser reunidas em livros, que eram chamadas de cancioneiros naquela época, tá, pessoal? Após o trovadorismo, a gente teve os seguintes períodos literários mais conhecidos como escolas literárias, que são o classicismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, temos também o naturalismo, o simbolismo, o parnasianismo, o pré-modernismo e o modernismo, tá? Os textos literários, eles são todos divididos em gêneros, que nada mais são categorias diferentes que reúnem obras com determinadas características estruturais.
São 3 grandes gêneros, que cada um deles são subdivididos em subgêneros. Então, nós temos o lírico, que é subdividido entre poesia, a sátira, o ode, o hino, o soneto, o acróstico e o haikai. Temos o narrativo, que é dividido em romance, a fábula, novela, conto, crônica, ensaios e epopeia. E também temos o dramático, que é a farsa, tragédia e elegia, tá? Aqui no Brasil, a literatura é um pouco tardia e durante muito tempo era extremamente dependente do que vinha lá de Portugal e de outros países europeus, tá? A literatura brasileira, ela teve início de uma forma um pouquinho diferente comparada aos outros países. Tanto que a nossa primeira escola literária foi o quinhentismo, que começou com os relatos dos viajantes que vinham até o nosso território durante o século XVI, que foi na fase do descobrimento do Brasil e no início da colonização, tá? O texto que inaugurou o quinhentismo foi a Carta do Descobrimento, escrito pelo Pero Vaz de Caminha, que tinha como objetivo informar a coroa portuguesa das principais características da terra, que tinha acabado de ser descoberta. O padre José de Anchieta, ele escrevia sermões, poemas, hinos, e também se destacaram isso neste período, tá? Isso também foi um destaque no período do quinhentismo. Depois do século XVII, nós tivemos o Barroco, que representava claramente as sensações de dualidade entre o bem e o mal, matéria e espírito, céu e inferno dos seres humanos, pois foi um momento em que a Igreja Católica começava a perder um pouquinho o poder, tá? Já o arcadismo do século XVIII vai valorizar a objetividade, o equilíbrio e os cenários bucólicos. O romantismo deu a origem à literatura realmente brasileira, porque foi inaugurada após a independência do Brasil, tá? Em 1822. Foi neste momento em que essa arte começou a valorizar e ser produzida para o país. Portanto, essa escola é um divisor de águas, né? Eles falam que é um divisor de águas, por isso. Depois do romantismo, o Brasil viveu o realismo e o naturalismo, o simbolismo, o parnasianismo e o pré-modernismo, que não é uma escola literária, mas sim um período de transição entre tudo o que havia sido produzido até então. E o modernismo foi iniciado em 1922, tá? A literatura moderna, ela rompeu com todo o passado, buscando trazer novidades e valorizar ainda mais a cultura nacional. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o que é literatura. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, tá? E espero vocês nos próximos vídeos. Beijão! Make a wildfire get away.